Tópico 1. Menos a carta que chegou no silêncio. Sabe, meu filho, às vezes é no mais profundo silêncio que o céu grita mais alto. Era uma tarde quente de agosto, quando me entregaram um envelope sem remetente. O papel estava amarelado, como se o tempo tivesse parado ali. E talvez tivesse mesmo. Ao abri-lo, senti um perfume de jasmim, bem suave, como aquele que a mamãe usava quando ia à missa. Dentro da folha, letras trêmulas se desenhavam com tinta azul desbotada. A assinatura era de um jovem chamado Rafael. Mas o detalhe, Rafael havia desencarnado fazia 2 anos. A mãe dele, Dona Lourdes, morava em Uberaba. Vinha sempre, mas naquele mês não apareceu. Estranhei, até que, naquela mesma semana, ela chegou de mansinho, como quem pede licença para existir. Ela sentou-se diante de mim, com o olhar carregado de anos, cansaços e orações. E antes que dissesse qualquer palavra, tirei do bolso a tal carta. Era para ela, minha mãe. Não chore mais por mim. Estou bem, muito bem. Aquela dor que me tirou do corpo não me levou da vida. E a senhora precisa viver o que eu não vivi. Ame, por nós dois. Dona Lourdes desabou. O lenço não deu conta das lágrimas. E ali naquele instante, algo invisível se costurou entre os 2 mundos. Ela contou que, naquela semana, pensou em desistir. Sentia-se culpada por não ter impedido o acidente. Eu só queria um sinal. Chico, só um sinal. Pois o sinal veio com data, nome e palavras que só um filho poderia dizer. Mas o mais curioso não foi a carta. Foi o que aconteceu depois. Dona Lourdes voltou para casa depois. Começou a receber sonhos. No início, pareciam apenas saudade. Mas, com o tempo, começaram a trazer mensagens, instruções, avisos. Um dia, ela acordou assustada, com a imagem nítida de uma menina caída no poço do quintal da vizinha. Saiu correndo. E lá estava, a netinha da moça do lado, inconsciente, mas viva. A notícia se espalhou. E assim, sem nunca ter se formado em nada, Dona Lourdes passou a ser procurada por gente aflita, mães desesperadas, pais semcho. E toda vez que alguém perguntava como ela sabia das coisas, ela sorria de leve e dizia: foi meu menino quem me ensinou a escutar o silêncio. Mas veja, essa não foi a única vez que algo assim aconteceu, porque, meses depois, outro caso curioso chegou até mim. Um senhor, que nunca acreditara em nada, recebeu uma mensagem de alguém que ele pensava odiar. Mas essa história eu te conto no próximo ponto, porque envolve perdão, promessas antigas e um piano que tocava sozinho em uma casa vazia. Tópico 2 menos o piano, que tocava sozinho. Meu filho, há coisas que a razão empaca, mas que o coração reconhece logo de cara. Foi o que aconteceu com seu Eugênio, homem duro. Feições marcadas. Era daqueles que olhava de soslaio até para a nuvem, que passava devagar demais. Nunca acreditou em espírito. Dizia com a boca cheia: morreu, acabou, e ponto final. Mas a vida, você sabe, adora dobrar as esquinas com a gente. Seu Eugênio era viúvo, pordera e esposa. Dona Márcia fazia quase 15 anos. E o filho? Bom, o filho, ele dizia que não tinha. Não tenho mais, costumava repetir, com voz de pedra. Nunca contou o porquê. O curioso é que ele morava numa casa antiga, daquelas de madeira que gemem quando a gente pisa. Lá havia um piano, herdado da mãe. Nunca aprendeu a tocar, mas não deixava ninguém encostar também. Ficava ali, parado, como se guardasse algo ou alguém. Foi numa noite de domingo que tudo começou. Chovia fino, céu triste. Seu Eugênio estava só, como de costume. E então, plim, uma nota, plim, plim, 2, 3. Era o piano. Levantou de um salto, achando que alguém tinha entrado. Nada. A casa vazia. Silêncio. Sentou-se e, pela primeira vez em décadas, chorou. Na manhã seguinte, veio me procurar. Não falava muito, mas o olhar gritava. Entreguei-lhe uma folha que havia psicografado 2 dias antes. Não tinha nome,
mas o conteúdo dizia assim: Pai, eu toco para que ouça o que meu grito calado não pôde dizer em vida. Não me odeie mais. Eu não escolhi ser diferente. Só queria ser aceito. Foi como se um furacão passasse por dentro dele. Ficou mudo por minutos. Depois sussurrou: Era meu filho. Eu o expulsei de casa por ser quem era. E ele se foi antes de eu pedir perdão. E desde então, toda vez que seu Eugênio sentiu o coração apertar demais, o piano tocava primeiro uma nota só, depois uma melodia. E assim, pai e filho aprenderam a conversar. Mesmo separados pelo véu, o tempo passou. Seu Eugênio começou a escrever cartas que nunca enviaria. Colocava embaixo da almofada do piano. E nas madrugadas de dor mais funda, dizia ouvir passos leves pelo corredor. E alguém lhe dizendo: Já te perdoei, pai. Agora falta você. Mas essa história, embora tocante, não termina aí. Porque foi através de uma dessas cartas que uma outra alma aflita encontrou seu rumo. Uma moça, dessas que carregam a dor como sombra, apareceu certo dia com um envelope surrado nas mãos. Dentro, havia um trecho de uma das cartas do Eugênio. E o que ela descobriu depois mudaria tudo em sua vida, menos e na de uma criança que ela ainda não sabia que existia. Mas isso eu conto no próximo ponto. Porque envolve destino, laços invisíveis e uma gravidez que ninguém esperava, nem mesmo ela. Tópico 3. Menos o envelope surrado e o ventre silencioso. Meu filho, há dores que se escondem até do espelho. Ela chegou com passos pequenos, como quem carrega um segredo no fundo da alma. Chamava-se Cláudia. Olhos fundos, pele fria. Sentou-se diante de mim e tirou da bolsa um envelope amassado, com marcas de tempo e lágrimas. Dentro, uma folha escrita à mão, em letra trêmula. Parte de uma carta. Me perdoa por não ter te aceitado quando você só queria existir. Meu amor era maior do que meu medo, mas só percebi tarde demais. Era um trecho daquelas cartas que o seu Eugênio deixava no piano. Cláudia não sabia quem ele era. Nunca ouvira falar dele, mas havia encontrado aquela folha dentro de um livro velho, na casa da tia-avó, que morrera fazia pouco. O detalhe é que ao ler aquelas palavras, algo nela despertou. Cláudia carregava um silêncio no ventre. Estava grávida, mas não de alegria, menos de medo. Pensava em desistir. Estava só. Havia sido deixada pelo pai da criança e não via sentido em continuar. Mas aquela carta, menos aquele pedido de perdão de um pai a um filho rejeitado, menos caiu como um raio no seu peito. Será que estou repetindo o erro? Perguntou, com a voz embargada. Fechei os olhos e senti. Algo me dizia que havia mais ali do que os olhos podiam ver. Psicografei naquele mesmo instante. A mensagem veio suave, como brisa depois da tempestade. Cláudia, a vida que você carrega é mais antiga que o tempo. Já foi tua mãe, já foi teu irmão. Agora, vem como filho e precisa de ti, não como mãe apenas, mas como foral. Não o apague. Ela Dessabu contou que, em sonhos, vinha vendo uma criança com olhos enormes, que a chamava de mamãe antes mesmo de saber da gravidez, e que sempre acordava com uma sensação estranha, menos como se já conhecesse aquele olhar. Cláudia decidiu seguir, e meses depois, nasceu Gabriel, um menino calmo, que a olhava como se carregasse uma sabedoria que não cabia num corpo tão pequeno. O curioso foi o que aconteceu quando Gabriel completou 3 anos. Numa noite qualquer, enquanto a mãe lavava a louça, ele surgiu na porta da cozinha e disse, bem claro: Mãe, eu voltei. Agora você me ama? Cláudia deixou o prato cair no chão. Os olhos do filho eram os mesmos do sonho. A história de Cláudia correu entre os que buscavam respostas. E foi assim que chegou até mim, a jovem Joana, que vinha sendo perseguida por sonhos estranhos, com um acidente de carro que nunca viveu, e um rosto que ela reconhecia, mas que não lembrava de onde. O que ela descobriu envolvia uma promessa feita há mais de 50 anos, e um reencontro que esperava acontecer desde uma estrada poeirenta no interior de Minas Gerais.
Mas essa é uma história pro próximo ponto, porque envolve déjà vus, vidas cruzadas e um bilhete escrito à mão que sobreviveu ao fogo. Tópico 4 menos o bilhete que sobreviveu ao fogo. Joana não entendia por que acordava suando frio, o coração acelerado, como se tivesse escapado de alguma coisa, menos de algo que nem sabia o que. Desde menina, sonhava com um carro antigo, desses que mal engatam a marcha. Sempre o mesmo cenário. Uma estrada poeirenta, céu cinzento, e um homem que sorria para ela no banco de trás, dizendo: "Agora vai, Joana. Promete que vai." O sonho acabava aí, como se a memória cortasse no meio do filme. Por mais que tentasse lembrar o resto, tudo virava neblina. Já moça, Joana chegou até mim, empurrada por uma sensação que não sabia nomear. Sentou-se quieta, mas com os olhos gritando perguntas. Disse que nos últimos meses, objetos da casa se moviam sozinhos, portas batiam, e sempre, um cheiro forte de gasolina invadiu o quarto quando ninguém mais sentia. No dia anterior, teve um impulso. Subiu até o sótão da casa da avó, lugar onde ninguém entrava fazia décadas. Ali, entre caixas, bonecas velhas e retratos desbotados, encontrou um envelope chamuscado. Por milagre, o fogo beijara sem destruir. Dentro, um bilhete escrito à mão, com traços familiares. "Se algo me acontecer, procure o Chico. Ele vai te explicar o que prometi." Assinava Carlos Eduardo. Ela congelou. "Mas Chico, quem é esse Carlos Eduardo?" "Eu não conheço." Fechei os olhos, respirei fundo, e como um fio que se costura ao pano do destino, a mensagem chegou. "Joana, o que você não lembra? Você prometeu." "Eu parti antes da hora. Um freio falhou, uma curva traiçoeira. Você ficou e jurou que, se um dia voltássemos, eu nasceria como teu filho." Ela ficou pálida. "Isso tem a ver com meu filho?" Eu perdi um bebê, Chico. 3 meses. Nem sabia se era menino. Era. E era ele, Carlos Eduardo. Não como amante, mas como espírito velho que cruzara séculos com ela, em diferentes papéis. Pai, amigo, irmão. Agora, voltava como filho. "Mas não foi dessa vez. Ele ainda quer voltar?" perguntou, com os olhos úmidos. "Quer, Joana, mas não agora. Ele espera." Às vezes, o tempo do espírito é mais paciente que o do coração. Joana saiu dali diferente, como se uma cortina tivesse sido puxada por dentro, e uma luz suave a envolvia quando ela ia embora. 2 meses depois, recebi uma carta dela. Dentro, uma ultrassonografia. "Ele voltou, Chico, e já sei o nome. Eduardo." Essa história comoveu muita gente aqui em Uberaba, mas mais do que isso, despertou em outra mulher, chamada Aparecida, uma lembrança adormecida. Ela havia prometido algo também, mas nunca imaginou que a cobrança viria num velório, pelas mãos de uma criança que ela nem conhecia. Mas isso eu conto no próximo ponto, porque envolve segredos de família, uma boneca antiga e uma voz infantil que dizia: "Você me prometeu que ia me encontrar." Tópico 5 menos a boneca. E o velório. Aparecida nunca gostou de enterros. Dizia que o cheiro das flores misturado com o silêncio dos vivos a deixava tonta. Mas naquele dia, algo a empurrou até ali. Era o velório de uma vizinha, Dona Jacira. Mal se conheciam, mas Aparecida sentiu um peso no peito, como se alguém a chamasse. Foi. Sentou-se num dos últimos bancos, tentando sair antes da reza. Foi quando ouviu: "Você prometeu que ia me encontrar." A voz era de criança, mas ali não havia nenhuma criança. Virou o rosto lentamente e viu uma menina de cabelos cacheados, com um vestidinho azul claro, segurando uma boneca de pano velha, dessas que a gente não vê mais. "Você lembra de mim?" perguntou a menina, com os olhos marejados. Aparecida gelou. O rosto daquela menina não era estranho. Era como se alguém tivesse tirado uma fotografia de um sonho antigo e colocado ali, de pé, diante dela. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, a menina estendeu a boneca. "Você me deu isso quando eu era sua irmã. Mas naquela vida
e o marei cedo. Você chorou muito e disse que me encontraria. Piscar de olhos, e a menina desapareceu. Aparecida saiu trêmula, voltou para casa e, quase sem pensar, abriu uma das caixas guardadas no armário. Ali, embrulhada em panos, estava a mesma boneca, a que ela jurava ter jogado fora na infância. Me procurou no dia seguinte. Chico, eu estou ficando louca. Sorri com suavidade. Louca não, minha filha, só está começando a lembrar. Psicografei ali mesmo. A mensagem veio como brisa. Você chorou tanto naquela noite, Cida. Eu só tinha 7 anos e te prometi que voltaria com meu vestidinho azul. Voltei. Você viu. Agora descansa. Chorou feito criança. E foi a partir desse dia que começou a ter sonhos lúcidos. Viu-se numa casa simples, em 1887. Ela era lavadeira. A menina, sua irmã, havia adoecido de febre, e ela prometeu que cuidaria dela em outra vida. Só não sabia que o reencontro aconteceria num velório, e que a mensagem não era apenas para ela, mas para outra mulher ali presente. Uma senhora que segurava 1/3 com força demais, e que, ao ouvir a história da menina, desmaiou. Seu nome era Bernadette, e carregava um segredo antigo, um filho que ninguém sabia que existiu, e que se despediu no rio muitos anos atrás. O que Bernadette revelou foi de fazer o tempo parar, e trouxe à tona uma história enterrada, com dor, vergonha e promessas quebradas. Mas também trouxe uma nova chance e uma revelação que envolvia um rio, uma canoa e um menino que aparecia nas margens, chamando pelo nome que só ela conhecia. Mas essa é uma história para o próximo ponto, porque envolve cartas jamais enviadas, um barco de papel e a certeza de que o amor verdadeiro sempre volta, mesmo que seja pelas mãos de um menino molhado de luz. Tópico 6. Menos o menino do rio e o barco de papel. Bernadette não era de falar muito. Vivia sozinha, sempre de terço na mão, e o olhar perdido em algum ponto que ninguém mais via. A verdade é que ela carregava uma dor muda, daquelas que se escondem até da oração. No dia do velório de Dona Jacira, quando ouviu a Aparecida contar a história da menina da boneca, Bernadette desabou. Desmaiou ali mesmo, no chão da capela. Mas não era por causa da morte. Era por causa do que veio à tona. Na sala de passe, dias depois, ela veio até mim, com os olhos baixos e a voz arrastada. Contou o que guardava há mais de 50 anos. Eu tive um filho, Chico. Ninguém sabe. Nasceu fora de casamento. Era de outro estado. Levaram ele pra longe. Me prometeram que iam cuidar. Mas um dia, me disseram que ele caiu no rio e sumiu. Puxou da bolsa um envelope velho, com folhas amareladas. Eram cartas, nunca enviadas, escritas com a letra trêmula de uma mãe que rezava por notícias. Escrevia para um filho que nunca respondeu. Eu o chamava de Luizinho. Era meu segredo, meu pecado e minha promessa. Fechei os olhos e naquele instante senti a brisa mudar. Era como se uma mão de luz tocasse o ombro de Bernadette. A mensagem veio com a suavidade de uma canção de ninar. Eu fiz um barquinho de papel com uma das suas cartas, mãe. Do I know where you? Para ver se ele chegava até você. Não chegou, mas eu cheguei e esperei até você me ver. Bernadette chorou em silêncio, desses choros que limpam a alma e abrem janelas por dentro. Ela me disse que às vezes sonhava com um menino à beira do rio, fazendo barquinhos e sorrindo para ela. Agora fazia sentido. Foi então que decidiu voltar ao lugar onde tudo começou. Viajou até o interior de Goiás, onde ficava o rio, levou consigo as cartas que restaram e jogou uma delas na água. E o que aconteceu depois foi de arrepiar até as pedras do caminho. Uma criança da região encontrou aquele papel boiando, com a letra de Bernadette. O curioso é que essa criança dizia, há meses, que falava com um amigo invisível do rio, que ensinava a ele a escrever e dizia que tinha uma mãe de olhos tristes. Essa criança se chamava Pedro, tinha 6 anos, e dizia coisas que não tinha como saber. Chamava Bernadette de mainha, mesmo sem nunca tê-la visto. A ligação entre eles foi instantânea, e ninguém duvida menos, nem mesmo o médico da cidade, que Pedro e Luizinho compartilham algo muito maior do que a genética pode explicar. Mas o mais surpreendente aconteceu dias depois.
quando Pedro foi visitar Bernadette pela primeira vez. Ele entrou na casa, parou diante de um retrato antigo e disse: "Esse homem aqui é o amigo do rio. Foi ele quem me disse para achar a senhora." Era o retrato do pai de Bernadette, morto há mais de 30 anos. E foi nesse ponto que um jovem chamado Lucas, presente naquele encontro, começou a tremer. Ele havia perdido o avô recentemente e nunca entendeu o que havia por trás do último bilhete que recebeu dele, em pleno leito de morte. Não se esqueça do Chico. Ele vai te explicar sobre o menino da varanda. Mas isso é o que vem no próximo ponto, porque envolve heranças espirituais, uma varanda que sussurra nomes à noite e um relógio parado no tempo. Tópico 7. Menos o menino da varanda e o relógio parado. Lucas sempre foi cético, engenheiro, prático, mais íntimo de cálculos que de preces, mas havia algo que o desconcertava desde menino. O hábito estranho do avô de olhar para o mesmo ponto da varanda todos os dias, às 17h47, como se esperasse alguém. "É o menino da varanda, Lucas, um dia você vai entender", dizia o velho, com aquele sorriso sereno, entre o mistério e a saudade. Anos depois, quando o avô partiu, deixou-lhe uma única carta: "Não se esqueça do Chico. Ele vai te explicar sobre o menino e o relógio." Lucas veio até mim, contou tudo. O relógio antigo da varanda que sempre parava às 17h47, mesmo com pilhas trocadas, os sonhos estranhos, a sensação constante de que naquele horário alguém o observava da varanda mesmo quando a casa estava vazia. Fechei os olhos e a vibração veio leve, mas firme, como quem chega em casa depois de uma longa viagem. Era ele, o avô de Lucas. E havia uma história a ser contada. Psicagrafê. Lucas, o menino da varanda, era você. Reencarnei como seu avô só para poder vê-lo de novo. Eu te reconheci no teu primeiro choro e esperei. Tudus os dias. Esperei você lembrar de quem era. É 17H47. O mesmo horário em que você se despediu de mim na outra vida, menos nas margens de um rio, com um barco de papel. Lucas chorou pela primeira vez em muitos anos. Chorou como quem entende o que sempre pressentiu. E então contou o que não havia revelado antes. Minha filha de 5 anos começou a falar de um homem de chapéu. Diz que ele aparece na varanda e pergunta se ela já me contou sobre o 17h47. Ela nunca conheceu meu avô. Pedi que trouxesse a menina, pequenina, olhos vivos. Ela entrou na sala como quem já conhecia o caminho. Sentou-se diante de mim e, antes que eu dissesse qualquer coisa, falou com voz doce. "O vovô disse que agora está tudo certo, que ele já te entregou o que precisava, que o tempo já andou. Entregou-me um desenho. Era uma varanda, um homem de chapéu, um menino com um barco de papel na mão e um relógio marcando 17h47 no canto, escrito com letras miúdas. Uma frase: o amor que espera nunca envelhece." Respirei fundo. A vibração era pura luz. O espírito do avô apareceu pela última vez naquele instante. Deu-me um sorriso largo, tirou o chapéu e disse: "Obrigado, Chico. Agora posso ir." Ele se lembrou. E foi assim que aquele ciclo se fechou. Ou melhor, renasceu. Porque as histórias que vêm da alma não têm ponto final. São como rios, correm, somem, voltam. São como varandas, esperam. São como relógios parados, marcam sempre o mesmo instante de eternidade. E se você, que está lendo agora, sentiu algo estranho no peito, um arrepio, uma memória sem rosto, um nome que quase veio na boca, talvez seja a hora de olhar pela sua própria varanda, porque alguém ainda pode estar esperando por você, às 17h47.